Pedrão, vai colocando o dashboard aí, né? Vamos analisar a situação agora do Fortaleza como a próxima Libertadores, que é o objetivo, né? Vamos dizer que essas duas rodadas não foram tão favoráveis assim, né? O Fortaleza está a 7 pontos, não é isso? Do Atlético Mineiro, tem 2 jogos a menos, o que significa que mesmo ele vencendo os jogos atrasados, ele não vai entrar no G6. Né? Então, tem essa questão aí que o Fortaleza ainda vai ter, não depende só de si agora, né? Não depende só das próprias forças para chegar à classificação para a Libertadores. Ano passado a gente teve uma remontada, né? Um time que passou o primeiro turno na zona de rebaixamento e conseguiu no segundo turno dar a volta por cima e se classificar para a próxima Libertadores, se bem que eram mais times, né? Tipo, acho que foi G8 ano passado, não foi? Foi. Agora está mais complicado, mas dá para acreditar. O exemplo do ano passado dá para acreditar que o Fortaleza vai conseguir juntar os cacos e vai conseguir. Tudo bem que agora são menos jogos, né? A gente tem 10 rodadas para o Fortaleza, 8 para os demais, mas dá para acreditar que esse time vai ter mental, né? Que é o primeiro passo, e também futebol, né? Porque o Atlético está conseguindo vitórias importantes, o Atlético Mineiro, o Grêmio conseguiu uma recuperação nessa rodada. As duas últimas. Ele venceu o Flamengo e venceu o América Mineiro, né? Os dois venceram as 2 últimas partidas, né? O Atlético Mineiro e o Grêmio. São as notícias ruins pro Fortaleza. Pois é. E aí, Minhoca, mas com você, analisando aí essa situação, é real ainda a vaga na próxima Libertadores ou está mais distante? Eu vou ser bem frio, assim. Eu acho que a chance do Fortaleza da Libertadores era, de fato, a Sul-Americana. Assim, antes mesmo de ter as rodadas e tudo mais, eu falei, cara, esse ano... O Pedro, a gente já tinha mostrado aqui, a pontuação desse ano está mais elevada. Eu vi alguns torcedores falando, comparando com a campanha de 2021, mas aquela campanha de 2021 foi a campanha mais baixa de um quarto colocado, foi 58 pontos. Tanto é que se a gente fala 58 pontos, um quarto colocado terminando a Série B, 58 seria a menor pontuação de um acesso, né, da Série B. Então, aquele ano que o Fortaleza terminou com 58, foi um ano muito atípico para um quarto colocado terminar com aquela classificação. Então, esse ano eu acho que é no mínimo 60 pontos para você tentar disputar nessa Libertadores. Isso exige que o Fortaleza vença 6 dos 10 jogos. Só que a gente poderia estar, beleza, 6 de 10 jogos para o Fortaleza, uma equipe considerada boa desse brasileiro, dá para se imaginar. A grande questão, que aí é onde entra essa questão, e está aí o Pedro mostrando, né, os quartos colocados da história dos pontos corridos, ali, ó, 69, 66, 65, 62, 61. Percepção, né? E aí o Fortaleza é o quarto colocado com a menor pontuação da história, né? 3 a menos do que a segunda menor, que no caso é 2013, 2011 e 2005. Uma média de 63. Então, assim, eu acho que para a vaga direta da Libertadores, assim, para não dizer impossível, é improvável, porque você tem um Flamengo, você tem um Palmeiras, o Botafogo também, que já está, e Bragantino, que estão numa pontuação que eu acho que o Fortaleza já não alcança mais esses 4. Só que aí entra agora o Grêmio, né? O Grêmio nessa parada, que eu também acho que Fortaleza, 8 pontos, muito difícil, que vai terminar na frente do Grêmio também. É outro que eu meio que tiro essa possibilidade, porque já enfrentou o Grêmio. E aí, da turma aí dos Atléticos, né? E do Fluminense, são, acho que, a disputa real do Fortaleza, como se fosse uma vaga entre essas 4 equipes e o Fluminense, a depender do que vai acontecer no próximo sábado contra o Boca Juniors. Lembrando, né? Nesse momento tá G6 com o São Paulo, né? Ali na 11ª colocação, já garantido na Libertadores. Só a possibilidade de G7 se o Fluminense ganhar a Libertadores e ainda tiver cabeça de querer disputar o campeonato até o final, que também o Fluminense nem... Improvável. Porque o Fluminense às vezes querendo também na Série A não se complicar, porque eles sabem que se não ganhar a Libertadores vão ter que lutar pela Série A, eles estão tendo muita facilidade, né? Eles estão assim dando uns tropeços nos últimos jogos recentes. Não sei se o Fluminense vai ter tanta motivação assim não, depois de ganhar a Libertadores. E nem mudaria muito pro Fortaleza, né, Minhoca? Como o Fluminense está ali próximo dele, o Fortaleza, a briga é ficar na frente de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro.
É isso. exatamente. Independente de se o Fluminense vai vencer ou não, o Fluminense ele pode se tornar mais um time nessa briga. Porque se o Fluminense não vence, aí tem que ficar na frente de Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fluminense. Isso, Considerando exatamente. que Flamengo para cima já foi, né? Seria Exatamente. isso, vamos dizer. Independente de qualquer coisa. Eu até acho que se o Grêmio tivesse tropeçado, poderia ser uma outra possibilidade, porque o Grêmio vinha de atuações. Aí, tudo bem, não jogou tão bem assim contra o América, né? Fez até um jogo maluco lá com 3 viradas contra o América. Mas o Bragantino, 10 pontos de vantagem, é uma distância bem considerável. Parece 4 rodadas tira de 10, e não é, né? Teria que acontecer quase que 4 jogos seguidos, o Bragantino não ganhando. E se o Fortaleza faz 4 vitórias seguidas, e aí eu entro o ponto que é o ponto-chave dessa reta final de eu não acreditar que o Fortaleza vai brigar por Libertadores, que é a tabela que virá. Porque assim, a tabela que virá é uma tabela de oportunidade. Só que é uma sequência muito pesada para o Fortaleza. Muito pesada mesmo. Assim, o bloco do Fortaleza. Opa, tá até. É diferente agora? Tá diferente. Coloquei os times que estão envolvidos nessa briga aí. Ah, garoto. E agora o Fred acabou com o Canva do Fred. Da Série B não tá pronto ainda não. Vamos ver se até amanhã fica. Pronto, ó. Mas aí tá ótima a tabela. E tu. Ah, tá. Tu definiu os times, né? Tu escolheu os times aí, né? Maravilhoso. Bem, mano, fiz agora faltando meia hora para começar o programa, eu montei isso daí, ainda precisa dar algumas ajeitadinhas. O homem é bom demais. Porque tá bem manual e tal. Então, assim, o Fortaleza vai ter uma sequência duríssima. Logo de cara enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa. É um jogo difícil, o Atlético Mineiro tem jogado bem. Acho que só perdeu para o Cruzeiro, não foi nos últimos jogos o Atlético Mineiro? Acho que só foi o clássico que eles perderam. No Eu acho que Curitiba, né? a gente pode até dar uma olhada aí, mas eu acho que no retorno ele deve ser melhor O campanha ou melhor. segunda melhor campanha do retorno. Eu acho que é a melhor campanha do retorno. Porque eles estão muito bem, assim. Paulinho tá decidindo muito o jogo. 22 Melhor. pontos. Pode ser ultrapassado pelo Red Bull, né? Que tem um jogo a menos, mas até o momento é a melhor campanha. E é o jogo contra o Flamengo, né? Que é outro que também tá bem, né? É bom lembrar. Por aproveitamento, tá empatado, né? O Atlético Mineiro e Bragantino empatam na primeira posição, por aproveitamento. Então, assim, pega logo de cara o Atlético Mineiro fora de casa. E eu vi a entrevista do Caio Alexandre após a final, ele falou uma coisa que eu gosto no elenco, né, no nosso elenco, ele mencionando, é o fato da gente saber virar a chave. Só que eu acho que o Fortaleza, ele tem problemas, assim, não é um time que, beleza, lá, vamos virar a chave, vamos jogar tudo que a gente pode contra o Atlético Mineiro. Mesmo o Fortaleza jogando o máximo que ele pode, não vai ser um jogo fácil, entendeu? Assim como não vai ser um jogo fácil contra o Flamengo aqui, não vai ser um jogo fácil contra o Atlético Paranaense fora de casa. Então, assim, é uma tabela difícil para o Fortaleza, mesmo o Fortaleza tendo um discurso de tipo, não, vamos lá, vamos lutar por essa Libertadores. E eu acho que não é só o discurso que vai fazer o Fortaleza. Aliás, que se assim fosse, era muito fácil, né? Todo mundo, então, vindo com o discurso certo, ganhava. O Fortaleza é uma boa equipe, mas o Fortaleza tem problemas quando o Fortaleza está atrás do placar. Como eu estava citando, o Fortaleza, muitos jogos tomando gols, né? Jogos seguidos. Dos últimos 13 jogos, o Fortaleza tomou o gol em 12, só não tomou o gol do Corinthians, e que poderia ter tomado o gol do Corinthians. Então, o Fortaleza tem um problema como time. Tem muitos méritos, é um time de muita intensidade, mas também o Fortaleza, eu não sei como é que vai estar essa consequência do pós-jogo, porque teve jogador saindo lesionado, o Tite, o Caleb, que eu acho que a gente nem citou lá naquele momento, né? Acho que a ausência do Caleb também foi um outro baque para o Fortaleza para essa final. E a gente não sabe quanto tempo o Caleb vai ficar de fora, que é uma peça que eu considero bem importante para o Fortaleza. Então, esse contexto que o Fortaleza tem para essa reta final, hoje eu não considero essa briga do Fortaleza para a Libertadores. E essa Libertadores, se vier, vai ser numa garantindo ali um desempenho altíssimo do Fortaleza nessa reta final. Então, ali na base de, como eu falei, de no mínimo 60 pontos. Pode ser que precise mais, 61, 62, que já teve até ano eu acho que foi um 7º colocado, né, Pedro? Foi no ano de 2019, na 38ª rodada, o 7º colocado, eu acho que foi o São Paulo. Não foi 7º ou foi 6º, não estou lembrado. O 7º colocado, a menor pontuação que a gente já teve foi 53 pontos em 2008. Bota o 6º, então. Acho que é o 6º. 63, tá ali, ó. O 6º colocado fez 63, é o São Paulo, em 2019.
Aquele foi um ano de muita pontuação muito alta. Claro, é bom lembrar, né? 2019 é aquele ano que o pessoal do Z4, né? O Cruzeiro, o Ceará, a menor pontuação de uma equipe que ficou, né? Que eu acho que não vai acontecer isso esse ano. Mas eu acho que pode bater ali na casa dos 60 pontos mesmo, assim, para os seis colocados. 61, acho que a gente vai ter algo próximo a isso. Eu acho que 59, pode ser 59. O sexto colocado hoje está ali próximo da pontuação máxima, né? É isso. 49 pontos, e a pontuação máxima de um sexto colocado na 30ª rodada é de 50 pontos, um pontinho a mais do que essa edição de 2023. É por isso que eu estou mencionando essa questão. Eu acho que para o Fortaleza, o mínimo é 60. O mínimo é 60 para entrar na disputa. E isso obrigaria do Fortaleza, nesse exato momento, ganhar 6 dos 10 jogos que restam. Eu acho muito puxado com a tabela que tem pela frente. Claro que tem um momento, e aí o Pedro pode voltar de novo lá para os próximos jogos, ou até essa aí mesmo dos blocos, né? Vai ter uma sequência muito boa para o Fortaleza de jogos em casa. Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras. Claro, duas delas equipes que estão a parte de cima, uma para título e a outra a gente talvez brigando ali por fase de grupos de Libertadores, que é o caso do Palmeiras, ou pode ser título também, né? Não sei se o Palmeiras vai conseguir manter uma arrancada e se o Botafogo vai dar uma patinada até lá. Cruzeiro também vai depender do contexto, do que o Cruzeiro tenha até lá. Pode ser que o Cruzeiro esteja mais numa zona de conforto, mas faltando ali, né? Vai ser na data FIFA ali esse jogo, faltando uns 5 jogos para acabar. Acho que o Cruzeiro vai querer alguma coisa, no mínimo querer, já que eu me livrei, digamos que ele está se livrando, vou querer agora a Sul-Americana, né? Então, não acho que vai ter jogo simples aí para o Fortaleza, e aí depois vai ter jogo fora de casa contra o Red Bull Bragantino, quando tiver o jogo bom, que vai ser o Goiás, e a depender do contexto, se o Santos possa estar rebaixado ou livre, sem chance de Sul-Americana, esse jogo do Santos é atrativo, porque dessa sequência só o Cuiabá é o jogo mais, e é o Cuiabá que a gente citou, né? A tal casca da banana que você tem que jogar muito para não cair nela. E Arthur, o Fortaleza aí, pelo que a gente está vendo, nas próximas 8 rodadas, ele vai pegar 6 times que estão entre os 7 primeiros colocados, com exceção do Grêmio, né? Então, é realmente muito duro. Por outro lado, ele tem confrontos diretos contra Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, né? Que, em tese, são os mais alcançáveis, né? Ali da parte de cima. Como tu vê aí essa situação do Fortaleza e se realmente ficou muito complicado agora a vaga pelo brasileiro? Eu acho que essa semana ela foi muito ruim para o Fortaleza na briga para jogar a Libertadores no ano que vem, né? Tirando, obviamente, o caminho mais simples que ele tinha, que era a final da Sul-Americana, mas eu acho que principalmente as vitórias de Grêmio e Atlético Mineiro na rodada passada eram o que foram as piores notícias, né? Porque o Atlético Mineiro, essa rodada, venceu o Fluminense desmobilizado, ou o Grêmio venceu o América fora de casa, eu acho que era até esperado. Ainda teve um resultado bom que foi o Atlético Paranaense se enrolando com o São Paulo em casa, né? Essa rodada nem foi uma rodada tão ruim pro, pro Fortaleza, mas a rodada passada, com o Atlético Mineiro vencendo o Bragantino fora de casa e o Grêmio vencendo o Flamengo dentro de casa, mais com a virada ali, já mais ou menos pro jogo se encaminhando para o final, foram resultados muito duros, né, pro Fortaleza, porque abriu uma vantagem muito boa para essas equipes, embora a gente tem que sempre destacar que o Fortaleza tem 2 partidas a menos, né? A minha única discordância com o Minhoca é que, assim, eu concordo com ele que a tendência é que o Fortaleza não brigue por vaga direta na Libertadores. Mas eu não consigo descartar essa briga do Fortaleza porque ele tem 2 jogos a menos, então eu acho que enquanto ele tiver partidas a disputar, ele tem como acreditar. Até porque a gente não está falando aqui, sei lá, de uma equipe que, sei lá, o Inter, que está oscilando muito, ou o Cruzeiro, que a gente não imagina esse nível de desempenho. A gente está falando da equipe que já mostrou nesse campeonato que tem capacidade de conseguir os resultados. Agora, é um cenário muito difícil. Uma campanha, como o Minhoca falou, de 6 vitórias em 10 partidas, é uma campanha, é, é 60% pelo menos de aproveitamento ali, né? A gente tá falando. Pode ser até que precise de mais, um empatezinho em outra partida, algo nesse sentido, né? Então, é um aproveitamento muito alto que o Fortaleza precisa. E eu acho realmente, Fábio, como você falou, essas 3 próximas partidas que o Fortaleza vai ter, onde ele vai enfrentar
Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, eu acho que é aí que o Fortaleza vai definir sua vida no campeonato. Pronto. O Minhoca falou ali do final da tabela que ele pega Goiás e Santos, mas assim, ele vai ter que chegar lá numa situação muito na briga para esses jogos valerem de alguma coisa, sabe? Porque ele vai decidir a vida dele agora. Se ele pega Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e perde, assim, complica demais. Complica demais. No meio, Não, no meu aí, ele tem aí eu acho que Flamengo já em é casa, adeus, né? Arthur. Eu acho que é adeus aí. Exatamente. Eu tô dizendo complica demais só para não dizer a realidade que já era. Porque assim, não tem como, que além de ele não somar os pontos que precisa, ele vai ver os adversários abrindo uma margem muito grande em cima dele, né? Então, é por isso também que eu fico naquela de que assim, não dá para eu. Porque se hoje você me pergunta aqui para eu apostar, eu aposto. O Fortaleza não vai para a Libertadores ano que vem. Eu acho que é o mais provável de acontecer pelo cenário complicado, muitas equipes na briga, e essas equipes que estão na briga com o Fortaleza, basicamente nenhuma com viés de baixa. Eu acho que nenhuma estão com viés de baixa, só o Fluminense, Era o que é um Grêmio, né? caso. Era o Grêmio, né? O viés de baixo. O Exatamente. Grêmio se recuperou, né? Era o Grêmio, era o Atlético Mineiro que podia oscilar, depois perder um clássico, ia pegar o Bragantino fora, podia ter uma oscilação também, não teve. Então você tem hoje um Palmeiras que reagiu muito bem no campeonato e aí já foi. Depois de vencer ali o Coritiba, ele emenda 5-0 no São Paulo, vence novamente e agora ele já está até se iludindo com briga pelo título. É um Red Bull que, beleza, perdeu para o Atlético Mineiro, pode até perder para o Flamengo, mas tem uma vantagem muito grande em cima do Fortaleza já. Um Grêmio que vem de 2 vitórias, um Atlético Mineiro que vem de 2 vitórias, um Atlético Paranaense que, por mais que tenha vacilado agora, mas também é uma equipe que vem pontuando bem nas últimas rodadas. Então, assim, é uma briga muito indigesta para o Fortaleza, porque ele vê todo mundo indo bem e ele vai ter que ir acima desses clubes para poder conseguir a vaga. Então, é difícil, mas ao mesmo tempo, por mais que a tabela ela seja difícil, ela oferece ao Fortaleza que uma vitória, por exemplo, em Minas, que obviamente o Fortaleza não é favorito para essa vitória, né? Não é favorito, mas se ele consegue essa vitória, o caminho também já se abre bem. Você já ganha confiança, você já faz aquela, pô, o título ficou para trás, o título que a gente perdeu, afinal agora a gente está focando aqui. Então, é uma vitória que pode ser um divisor de águas, mas é um jogo muito difícil. O Atlético Mineiro, do seu modo ali, está sempre ganhando as partidas, né? Então, realmente é uma missão indigesta aí. Eu diria que para o Fortaleza, isso considerando uma vitória sobre o Flamengo, certo? Uma vitória sobre o Flamengo. 5 pontos seria o mínimo para o Fortaleza continuar nesses próximos 3 jogos que o Arthur mencionou. 5 pontos. Concordo. Se o Fortaleza faz 4, ainda tem uma disputa, mas ainda com um cenário. Ele sai do muito difícil para o difícil, ou do difícil para o chato, como diria Cássio Zico. É chato para buscar. Mais 5 pontos, 5 pontos, você empatando fora, ou contra o Atlético Mineiro, ou o Atlético Paranaense fora, vencendo o Flamengo e conseguindo esses 2 empates fora, não deixando nem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro se distanciar, e aí, né, pode ser que o empate seja contra o Flamengo, e você vence um dos Atléticos que a gente mencionou, aí você passa a segurar um dos Atléticos, que é isso que a gente está fazendo na linha de corte, né? São os Atléticos, exatamente, que o Fortaleza está brigando nesse momento. Se ele vence um desses 2 fora de casa, aí ele praticamente... Se ele faz 6 pontos aí, nessa sequência de 9, aí ele entrou na disputa. Porque eu acho que uma vitória contra o Atlético já é suficiente para colocar o Fortaleza. Aí eu concordo também. Independente do que ocorrer contra o Flamengo. Eu não acho que eu não vejo essa necessidade de 5 pontos para colocar o Fortaleza na briga, não. Porque eu já estou considerando o jogo da quarta, assim, moralmente difícil para o Fortaleza, sabe? Eu acho que é o jogo mais difícil de lidar. Eu concordo mais com o Pedro que é aquela. Se o Fortaleza vence o Atlético, aí os 5 pontos já se tornam pouco. Porque se você vence o Atlético, o Fortaleza não vai abrir mão de uma vitória dentro de casa com o Flamengo, sabe? Você conseguiu a vitória ali. Então, os 5 pontos já se tornam até uma linha baixa, né? Mas realmente, esse jogo aí é decisivo contra o Atlético Mineiro. Mas porque, assim, porque mesmo assim, eu ainda acho que o jogo do Flamengo vai ser duro em casa, assim, não é só vencer um jogo. Se o Fortaleza só faz 3 pontos nos próximos 9, eu acho que o Fortaleza não tá fora, não tá na disputa. 3 pontos em 9. Eu acho que a gente pode fazer um exercício aqui, baseado naquele cálculo seu, Minhoca, de 6 vitórias. Fortaleza tem Santos e Cruzeiro em casa. Desculpa, o Santos fora, né? Tem Goiás e Cruzeiro em casa. E tem o Santos fora. 3 jogos aí ganháveis, certo? Sim. Aí tem o Cuiabá fora, que é chato, mas se o Fortaleza quer lutar por alguma coisa a mais... O Cuiabá vai melhor fora do que em casa, né? Ultimamente. Tem isso também.
Ou seja, quatro vitórias aí que o Fortaleza precisa ter. Não estou dizendo que vai ganhar esses 4, mas para chegar a Libertadores precisa ganhar. E aí faltariam 2. Faltariam 2, tendo Botafogo, Palmeiras e Grêmio em casa. E Bragantino e os 2 Atléticos fora. Claro que você perder os confrontos diretos é ruim. Você pode ter uma necessidade de pontuação maior do que essas 6 vitórias. Mas nesse cenário de 6 vitórias sendo suficientes, você teria que vencer 2 dos adversários da parte de cima, né? E aí poderia ser o Mas é Botafogo, porque você botou um cenário altamente positivo para o pessoal do meio para baixo. E aí é que tá. Não é dessa maneira, né? Lógico, não é fácil. Não, a gente tem... porque assim, a gente tem que fazer a ponderação, às vezes, até mesmo, beleza, dos times que ele vai pegar ali do Cuiabá para baixo, vamos considerar que ele, dos 12 pontos, ele faz 9, certo? Ele já vai ter a obrigação de fazer 9 contra a galera de cima, entre os Atléticos, o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo e o Bragantino. Então, assim, dá para o Fortaleza fazer 3 desses 18 que ele vai disputar, fazer 50%, dá para imaginar. Ele conseguir fazer 9 pontos. Só que é bom lembrar, eu estou botando 60 como o mínimo. A gente não sabe como vai estar o desempenho do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, né, do próprio Fluminense, a depender do contexto, do quanto eles vão estar... É por isso que, nesse momento, o Fortaleza, além de tentar fazer a parte dele, ele tem que começar a dar uma abraçada na turma, que aí é onde a turma do Bahia não vai gostar. A turma de baixo, e incluindo o próprio Bahia, né, tem que começar a vencer jogos contra o pessoal da parte de cima. Porque não dá para, no confronto direto, como aconteceu o Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, era até melhor que o Bragantino tivesse vencido, e não o Atlético Mineiro. Porque aí deixava o Atlético Mineiro, por exemplo, hoje o Atlético Bragantino já foi, né? O Bragantino já foi, assim. Eu acho que o Bragantino está muito difícil para pegar. Eu não coloco. Então era melhor o Bragantino ter vencido aquele jogo do que o Atlético Mineiro. Então agora é basicamente lutar, secando muito o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, / Fluminense, a depender do contexto de sábado que vai acontecer na Libertadores. Eu acho que o Grêmio também, eu não coloco tanta fé não, tá? O Grêmio ganhou do Flamengo, mas ali, chutou no gol e entrou, assim, foi um negócio que, claro, tem mérito, mas foi uma vitória ali que até o primeiro gol do Grêmio não tinha cara que o Grêmio ia virar, e contra o América Mineiro teve muitas dificuldades. Concordo plenamente. Então, eu acho que o Grêmio... Perceba, a gente falou isso do Vitória na Série B. A gente falava assim, o Vitória tá ganhando, é importante, não tá tomando gol, mas tá conseguindo resultado, meu amigo. Tá conseguindo resultado. O Fortaleza, nesse momento, ele não precisa que os adversários... Precisa que os adversários percam jogos, entendeu? Não pontuem mais. Jogando bem ou jogando mal, estão pontuando. O Fortaleza é que ele se obriga a não poder errar. É a mesma coisa dos perseguidores lá na Série B. Essas equipes que estão perseguindo, o Guarani que vinha bem, tá aí, acho que são 4, 5 jogos sem ganhar. Porque isso pesa. Então o Fortaleza ganhando do Atlético Mineiro e ganhando do Flamengo, aí digamos que perde para o Atlético Paranaense, aí logo depois é o Cuiabá, né? Beleza, jogo contra o Cuiabá, agora é para vencer. Aí não vence o Cuiabá. Porque a pressão vai sempre... Porque é o velho, como o Galvão Bueno diria na Fórmula 1, né? Chegar é uma coisa, passar é outra, entendeu? Então, nesse contexto, o Fortaleza, ele é que não pode mais pecar. Os outros, mesmo jogando mal, eles têm margem para tropeçar. A vantagem que eles estão hoje do Fortaleza, hoje o Grêmio tem 8 pontos de vantagem. 2 rodadas tranquilas. Claro, o Fortaleza tem 2 jogos a menos, mas até lá ele precisa chegar e depois passar, né, dessa situação. Hoje ele não está inserido nessa briga. Eu acho que fica... O viés de alta que as equipes estão, o Pedro está até destacando isso, né? O viés, o aproveitamento bom dessas equipes aí, se a gente pegar o segundo turno, é que complica, né? Uma semana atrás a gente ia falar aqui que o Grêmio ia pegar o Flamengo em casa, podia vacilar e tudo mais, aí o Grêmio vai e vence aquela partida. Aí... Essa Série A, e aí é bom deixar a gente claro, a gente está vendo muita equipe se recuperar. O Vasco estava mal, conseguiu ter uma boa sequência, aí já voltou de novo para o Z4. O Bahia teve problemas, teve uma sequência, já tem 2 derrotas seguidas. O Cruzeiro, todo mundo estava dizendo que ia estar numa situação ruim. O Cruzeiro vai lá, vence o Clássico, vence o Bahia. O Cuiabá parecia que ia voltar para a disputa, ganha agora do Botafogo dentro de casa. Então, assim, quem tem margem de pontos nesse momento, nesse caso especificamente, assim, na ótica do Grêmio, ele não está tranquilo.
porque tem muita gente em torno dele. Agora, a gente comparando ao Fortaleza, o Grêmio olha para o Fortaleza, beleza, estou respirando ali, o Fortaleza é menos uma ameaça para mim, na ótica do Grêmio. Agora ele está preocupado com o Atlético Paranaense, com o Atlético Mineiro, com o Fluminense, com o Flamengo, com o Palmeiras, porque ele está brigando até pela vaga direta, né, da Libertadores. Então, assim, eu acho que o medo hoje do Grêmio é muito mais de perder uma vaga direta para a Libertadores do que direta, né, uma vaga direta, do que propriamente ser ultrapassado pelo Fortaleza, imaginando na ótica deles que o Fortaleza ainda pode tirar essa vaga deles. O Fortaleza ele não pode se permitir oscilar mais, né? Ele não pode. As derrotas recentes, que ele estava obviamente focado na Sul-Americana, mas pesou. Como ele não conseguiu o título, e as derrotas para Vasco e Bahia pesaram. Se ele tivesse conseguido pelo menos 3 pontos, né, uma vitória nos 2 jogos, já estaria numa situação mais tranquila. E outra coisa que eu acho que é muito importante para o Fortaleza é o Fluminense ser campeão, porque é menos um na briga, né? Que é um time que está na frente dele, na classificação. Os dois lados da moeda. Porque é o menos um time na briga, mas é mais um time que pode estar desmotivado e distribuindo ponto no campeonato. E eu acho que o Fortaleza já pegou o Fluminense 2 vezes. Então eu sei que o Fluminense pega o Grêmio, por exemplo. Ainda pega o Grêmio. Então. Pega Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Na prática é o Grêmio, né? Porque Flamengo e Palmeiras a gente não coloca na disputa, né? Sim, verdade. Não, o Fluminense se torna amigo aí, na prática. São 5 times para 3 vagas, 2 vagas, né? Então é melhor, para mim é melhor o Fluminense, então, ser campeão mesmo da Libertadores. Nesse caso, sim. Eu pensei que ele pegava mais gente no caminho. Na verdade, o Fluminense é muito mais para a turma ali do Bahia para baixo. Porque, assim, essa é a dificuldade. Isso. Essa é a dificuldade de você fazer prognósticos longos, assim, sabe? 10 rodadas para frente. Porque é que nem aquela história de fazer o simulador, né? Você faz o simulador, normalmente pode perceber, a pessoa faz o simulador, o líder, ele fica com 300 mil pontos e o Lanterna fica com 0 pontos. Parou, né? Exato, porque você tem a tendência a repetir o que está acontecendo agora no campeonato. Porque eu vou simular no hoje. Eu vou levar em consideração o que está acontecendo hoje, mas a gente sabe, obviamente, que muda no meio do caminho. O cara foi marcar hoje, Arthur, Inter e Curitiba, meteu aqui, é Inter fácil, aqui 3 pontos para o Inter. Exatamente. Na Série B, teve um cara que fez um simulador, meu amigo, o ABC terminava com 10 pontos, eu acho, assim, o campeonato, assim. O pessoal não dava mais nem um gol marcado para o ABC. Então, é isso que pesa. A gente hoje, fazer um prognóstico aqui do Fortaleza entrando, é complicado porque é o que eu falei. Isso. Os concorrentes estão em viés de alta e o Fortaleza, ele, por mais que ele jogue bem, mas ele vem de 2 derrotas, ele vem de um baque no título, ele tem uma tabela difícil, é difícil a gente falar isso. Mas eu acho que esse jogo com o Atlético, ele pode ser um divisor de águas, até repetindo o que eu falei, se ele vence lá, aí tudo isso aqui é outra história, meu amigo. Se ele vence o Atlético lá, ele tira 3 pontos do Atlético, ele tem 2 jogos a menos, fica 4 pontos do Atlético Mineiro, que é um concorrente direto, ele ganha confiança, ele apaga aquela história ali um pouco ali da derrota no título, aí ele vai para um jogo contra o Flamengo, se vence, aí já é outra história. Então, assim, muda completamente. É isso que às vezes o simulador não pega. Ninguém faz o simulador e bota lá, eita, deixa eu ver o resultado agora de, por exemplo, Flamengo e de Fortaleza e Cuiabá. Aí ninguém volta e diz, o que é que eu pensei que o Cuiabá aconteceu nas últimas rodadas? Eita, o Cuiabá venceu, então ele agora é outro time. Ninguém passa nisso, né? Só pensa no hoje. Então, essas são as nuances que o campeonato vai mudando com o tempo, né? E nisso a gente até concordou, né? Todo mundo, né? Que a ideia do principal jogo do Fortaleza é esse pós-final de Sul-Americana, né? É o jogo que pode determinar o Fortaleza. Porque se ele perde para o Atlético Mineiro, aí eu acho que praticamente a realidade bater, né? Realmente é Sul-Americana agora, confirmar aquela pontuação, porque o Fortaleza, né, ainda não está com aquela pontuação de Sul-Americana, que aí, eu não sei se o Pedro tem a média, né? Porque assim, eu acho que o Fortaleza vai acabar, assim, a Sul-Americana meio que já está encaminhada para o Fortaleza. É só o Fortaleza não fazer uma campanha de 2 pontos, faltando 10 rodadas. Assim, aí realmente aí não quer, né? Mas eu acho que ali a ideia do... Bota 14º, porque o... é 13º, né? Porque o 14º vai depender do Fluminense, né? Deve ser muito próximo. 48 pontos na média. E a do 14º, 46. Basicamente 42 já, né? 2 vitórias aí, né? 2 vitórias.
aí é um cenário, para mim, de favas contadas, assim. O Fortaleza já tá na Sul-Americana. Também acho. Agora, essa importância do jogo do Atlético, e eu concordo plenamente com o que vocês trouxeram, ela liga ainda mais aquela coisa de se virar a chave, né? Fortaleza, ele não pode ir para esse jogo abatido. Ele tem que entender que ele está no Campeonato Brasileiro, que o Campeonato Brasileiro ainda tem um cenário que possibilita ele brigar pela vaga na Libertadores. E eu acho que até aquela conversa que a gente teve, né? O Fortaleza, o fato dele estar classificado para a final da Sul-Americana fez com que o Fortaleza encarasse as últimas rodadas. E aí não falo nem tanto por poupar ou não, foi aquela discussão que a gente teve, mas o foco estava totalmente na Sul-Americana, né? E isso, de uma forma ou de outra, prejudicou o Fortaleza nas últimas rodadas do Brasileiro. Agora ele precisa voltar para o campeonato, né? O Sul-Americana passou, e é claro que é uma derrota que dói não só na torcida, como o próprio elenco também deve ter sentido a derrota, mas agora é hora de virar a chave. Não pode deixar para virar a chave daqui a 3 rodadas, que não vai dar mais tempo. O jogo do Fortaleza é esse contra o Atlético Mineiro. Não, também acho. E só um detalhe a mais também sobre essa questão, né? Que é quando o Fortaleza consegue a Libertadores do ano passado, o Fortaleza foi ser 8º colocado mesmo na última rodada. Fortaleza, em nenhum momento, até porque ficou boa parte, né, na zona de rebaixamento e na lanterna de 2022, mas às vezes é aquela coisa do embalo, né? Aquele retorno do Fortaleza, que fez 40 pontos no segundo turno do ano passado, ele vinha numa sequência, os 5 primeiros jogos do Fortaleza no retorno foi 5 vitórias, aí teve um momento ali de oscilação, depois emendou de novo uma sequência de resultado positivo. Nesse contexto que o Fortaleza está hoje, eu não vejo o time naquela coisa do embalo, sabe? Na verdade, o Fortaleza é aquela coisa, ele foi parar para trocar o pneu e agora está voltando aquecendo os pneus ainda, sabe? A primeira volta, depois da troca de pneus, o cara vai ter que ter muito cuidado, porque não é o melhor pneu ainda, entendeu? Precisa de uma volta para ter o pneu ainda na melhor condição. Então eu vejo que o Fortaleza, essa rodada ela é muito delicada, porque também o Atlético Mineiro está muito motivado. É bom lembrar, todo mundo que está nessa parte de cima, a gente está esquecendo, a gente está falando muito do Fortaleza, mas nesse momento, do 2º colocado até o 7º colocado, são 4 pontos separando equipes de ir para a fase de grupos da Libertadores, ir para a fase seletiva da Libertadores ou não ir para a Libertadores. Então a disputa está muito acirrada para essa galera. Todo mundo aí está querendo vitória na próxima rodada. Sabe da importância que estar nessa disputa, por isso a gente disputando com Palmeiras e Flamengo, que é quase como se a galera que não é Palmeiras e Flamengo, perceba, Palmeiras e Flamengo estão preocupados se não forem para a fase de grupos da Libertadores. Eles, assim, tem quase que uma obrigação de Palmeiras e Flamengo estar entre os 4 primeiros da Série A. Se eles não estiverem lá, beleza, alegria para mais de um, né? Que já tem, teoricamente, o Botafogo, Palmeiras e Flamengo, e falta esse 4º time. Agora, se você começa a perceber que só tem uma vaga de briga direta aí entre Bragantino, Grêmio, Atlético Paranaense, qual é o outro? O Atlético Mineiro e tal, é uma disputa aí que cada tropeço vai se tornando cada vez mais aberta essa situação. E a gente está falando aí, Minhoca, esse recorte que você trouxe do 2º ao 7º, 4 pontos separando o 2º colocado do 7º colocado. Menor diferença da história. A gente nunca teve um recorte desses na 30ª rodada, com a diferença tão curta entre 2º e 7º, embora o Bragantino, caso ele vença o Flamengo, né, no jogo que acaba ficando atrasado, ele ainda possa elevar essa diferença, porque ele pode assumir a 2ª posição, e aí a gente teria uma diferença maior. Mas eu lembrei... fala. Da 28ª rodada para cá, essa diferença caiu muito, né? A gente tinha uma distância de 9 pontos do 2º para o 7º na 28ª rodada, e agora na 30ª, essa diferença já é de 4 pontos. E ainda eu vou trazer um último detalhe, que é uma coisa que a gente também... É porque a gente está tentando olhar sempre a perspectiva de que Fortaleza ainda tem possibilidades de lutar por esse cenário. Quando a gente fala do Fortaleza, claro que a gente fala com certo até reconhecimento, né, do trabalho que tem sido feito do Fortaleza nos últimos anos,
mas é bom lembrar que o Fortaleza está disputando numa categoria, por isso que a gente acaba até respeitando muito o Fortaleza desses últimos anos, assim, para a gente ainda falar desse cenário. Se a gente fosse falar do Fortaleza em qualquer outro ano de Série A, seria loucura a gente falar que o Fortaleza estaria brigando contra Grêmio, Flamengo, Sim. Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Todas essas equipes são mais ricas, com melhores logísticas. E lembrando, Fortaleza já vai para o 4º jogo seguido fora de casa. Foi para o Rio, foi para a Bahia, foi para o Uruguai, vai para Minas, recebe o Flamengo aqui, depois vai para o Paraná, depois vai para Cuiabá. Essa sequência do Fortaleza é uma sequência muito desgastante. E isso, obviamente, pode afetar o desempenho da equipe dentro de campo. Então, não é só olhar, o Fortaleza dos últimos anos mostrou que é capaz, sim, de brigar por Libertadores. Mas nesse ano ele tem uma disputa com muita gente pesada, com gente com mais condições, com melhor logística e gente que está numa vantagem excelente perante esse Fortaleza. Então, eu acho que quando a gente olha o bolo geral, é uma disputa que o Fortaleza, como a gente volta de novo mesmo assunto. Esse jogo do Atlético Mineiro fora de casa, um jogo duríssimo para o Fortaleza, onde ele não é o favorito, como disse o Arthur. Se ele consegue vencer, ele pode mais uma vez fazer história brigando contra uma turma pesada, uma turma que sempre brigou e que, né, não à toa, vários anos seguidos aí estão em Libertadores. Se o Fortaleza conseguir uma 3ª Libertadores seguida via Série A, acho que até esse ano, é porque o 2021 é difícil de bater, né? Porque foi 4º colocado. Mas disputar com essa galera pesada na história recente da Série A seria um feito muito, muito gigante. E apesar do Atlético tá bem, né, nesse segundo turno, assim, o Atlético perdeu recentemente em casa para o Curitiba e para o Cruzeiro, né? Então, é um time meio aleatório, né? Ele é um time meio aleatório, às vezes você não sabe muito o que esperar dele. O Atlético Paranaense também tem uns resultados assim meio enganosos e tal. Então, ele joga sem dar show, né? Ele joga no modo Filipão, assim, né? O Fortaleza não é favorito, mas ele não tá enfrentando, Exato. sabe, um time Não tem, impossível de bater. É um jogo bem difícil. O jogo já é quarto. Nesse campeonato, eu acho que tem realmente um jogo assim que você diga, por isso exemplo, aí já era. Fortaleza e Botafogo. Não é possível o Fortaleza ganhar do Botafogo? Eu acho. Ainda mais Cuiabá ganhou hoje. Exato. Cuiabá ganhou hoje. Eu acho bem possível. Não é fácil, mas é possível. Exatamente. Eu acho que não tem hoje nenhuma equipe assim que você... É capaz do Cuiabá ser mais difícil que o Botafogo. O jogo de hoje comprova, aliás. Minhoca respeita demais o Cuiabá, não respeita nada o Botafogo. Cara, é o 4º ano que eles vão agora, Eles estão 3 anos na Série A, 2. Nunca caiu. Não, eu sei, mas esse é o Esse é segundo o ano terceiro, dele. esse é o terceiro, né? É o 3º já? Esse é o terceiro ano. Tá aí. A gente lutando no Nordeste para... O Fortaleza vai bater a marca de 6 anos seguidos do Cuiabá. Ninguém nem olhando o Cuiabá. 4º ano lá de Série A. Tem um time aí de Recife que eu conheço, que é melhor nem começar a falar sobre isso. Mas é isso, né? Acho que o Fortaleza, acho que o resumo aí do que vocês falaram, não pode errar mais, né? Já entregou pontos ali nessa prévia da final da Sul-Americana, né? Onde meio que largou o Campeonato Paraibano, o Campeonato Brasileiro. E agora vai ter essa sequência dura, né? 8 jogos, dos próximos 8, 6 adversários estão no G7. Né? Então, é uma oportunidade para ele tirar pontos, né, dos times ali que estão à sua frente, mas também, se ele perde do Atlético Mineiro, ele já pode ficar a 9, 10 pontos do G6. Né? Então, já fica muito, muito difícil aí a situação do Fortaleza, que, enfim, vai ter que virar a chave. O jogo já é quarta-feira, não é isso? O Atlético Mineiro. Quarta-feira, 9h30. Não tem muito tempo aí para. Acho que nem volta para. Volta. Ele ia chegar hoje de manhã. E aí deu problema lá, deu uma névoa, não conseguiram viajar ontem. Chegaram hoje de noite, ou seja, atrapalhou mais ainda os planos de descanso do Fortaleza. É por isso que eu tô achando que, enfim, é Sul-Americana. Próximo é Sul-Americana. Pois é, vamos ver, né? Se ganha do Atlético, como o Arthur disse, né? Ganhou do Atlético, já vira tudo, enfim, a confiança já é restabelecida. Acho que se não perder já é importante, né? Acho que não pode perder para o Atlético. Acho que é o primeiro resultado ali que o Fortaleza vai ter que ter. Claro, se vencer vai ser ótimo, porque vai diminuir a distância, mas se não perder, deixa vivo e vai tentar vencer o Atlético, o Paranaense, enfim.
vai ter que buscar pontos improváveis, né? Eu acho que isso não tem como Fortaleza ir para a Libertadores sem essa campanha aí muito boa nessa reta final que vai ter que fazer.